Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camelo, Humanas ao Alcance de Todos. Nessa nossa aula, que está sendo desenvolvida com o propósito, principalmente, de divulgar o meu mais novo trabalho, o livro Filosofia em Mapas Mentais, uma coletânea com mais de 90 mapas mentais, trabalhando os principais temas da filosofia ocidental de maneira simples, objetiva e eficaz. O link para você ter o acesso para a compra deste meu material está aqui na descrição do vídeo. Me ajude a ajudar mais pessoas. Bem, nessa nossa aula número 3, nós iremos abordar a história da filosofia. Nós iremos trabalhar a linha do tempo da história da filosofia, destacando o que cada período histórico da filosofia desenvolveu. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Boa sorte e bons estudos. Bem, meus amigos, analisando aqui o nosso mapa mental, nós temos a divisão da história da filosofia em filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Quando nós falamos sobre a filosofia antiga, ela abrange o período em que os pensadores gregos eles viviam uma busca constante pela sabedoria. É o período que inicia-se diretamente com a origem da filosofia, lá na Grécia Antiga, com os filósofos pré-socráticos. E esse surgimento, digamos assim, que se dá lá no século VII a.C., ele perdura até a queda do Império Romano. O Império Romano ele tem a sua queda em 476 depois de Cristo, 476, né, correspondendo ao século V da era cristã. E dentro desse nosso grupo de pensadores, de escolas filosóficas, nós teremos aqui os pré-socráticos, que são os primeiros filósofos. Logo depois nós teremos a filosofia clássica, onde nós temos ali os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, tal como o período helenístico. No período helenístico nós teremos o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o neoplatonismo. Já na filosofia medieval, a filosofia medieval, como o próprio nome já diz, ela vai se desenvolver principalmente na Europa a partir da Idade Média. Idade Média é o período que vai da queda do Império Romano do Ocidente, 476 depois de Cristo, até a queda do Império Romano do Oriente, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453. Os temas abordados pelos filósofos medievais eram temas ligados ao cristianismo, tanto que esses temas estavam ligados à ideia de reforçar o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, e relacionavam-se com a questão da fé e da razão. Tanto que nós vamos trabalhar não só a questão da fé e da razão, como a existência e a influência de Deus, os propósitos da teologia e da metafísica. Então, durante esse período, os pensadores da filosofia medieval, ou podemos dizer, da filosofia cristã, eles buscavam trabalhar diretamente a ideia de unir o racionalismo da filosofia grega, em especial das ideias de Platão e das ideias de Aristóteles, para reafirmar a fé cristã. Eles usavam o recurso da filosofia para preencher as lacunas dentro, digamos assim, né, do cristianismo. E dentro desta lógica, nós teremos duas concepções filosóficas desenvolvidas na filosofia medieval, tal como a
patrística. A patrística foi a primeira fase da filosofia cristã, também conhecida como filosofia medieval, que ela abrangeu os séculos 4 até o século 8 depois de Cristo. E os intelectuais dessa área, dessa vertente da filosofia medieval, eles foram influenciados diretamente pelo pensamento de Platão. Então, a patrística, ela tinha como foco fazer a conciliação entre o pensamento filosófico racional de Platão com a doutrina cristã, tal como a escolástica. A escolástica, ela foi o segundo período da filosofia medieval, onde nós teremos ali o período entre os séculos 9 e 16, e esse período, as reflexões filosóficas, elas são influenciadas pelo pensamento de Aristóteles, ou seja, os pensadores da escolástica, eles pregavam a conciliação do pensamento aristotélico com a doutrina cristã. E também, né, já ali no final da escolástica, próximo ali do período do Renascimento, que é o período ali de ruptura entre o fim da escolástica e o começo da filosofia moderna, nós teremos o nominalismo com Guilherme de Ockham, que vai marcar ali já a etapa final da filosofia medieval. Quando já nós falamos sobre a filosofia moderna? A filosofia moderna é uma corrente filosófica que surgiu no século XV, durante o contexto da grande navegação, do renascimento comercial, do renascimento urbano e também do renascimento cultural ou classicismo, e prevaleceu até o século XVIII. Então, marcando uma mudança de pensamento medieval, até então tudo era ligado a Deus, o teocentrismo, nós vamos ter uma reflexão em torno do ser humano, do conhecimento humano, do antropocentrismo, tal como a valorização da razão, o racionalismo. E dentro desse período, nós vamos ter novas formas de pensar acerca do ser humano, acerca da sociedade, acerca da realidade, tal como o Renascimento e também o humanismo. Então, esse período que nós chamamos de filosofia moderna, é filosofia moderna porque essa filosofia ela vai ser influenciada diretamente pelos movimentos do Renascimento e do humanismo, e, de certa forma, em grande parte, ela vai ser uma oposição à filosofia, ao contexto medieval. Por isso que os pensadores da Idade Moderna, eles se referiam à Idade Média como Idade das Trevas, que eles alegavam que era um período onde o conhecimento ficou obscuro, por conta que todo conhecimento era ligado apenas às questões da religião. Só que nós temos que levar em conta que chamar a Idade Média de Idade das Trevas é uma generalização. Por quê? A base da filosofia moderna, que são as universidades, foram criadas na Idade Média. Foram criadas de acordo com o pensamento vigente da Igreja Católica, tanto patrística quanto a escolástica em si. Então, por isso que é sempre importante nós fazermos essa quebra de paradigmas, né, de vender a Idade Média como um período obscuro, sendo que, para você compreender o período histórico, você precisa de compreender a mentalidade e o contexto daquela sociedade, daquela época, senão você acaba cometendo um anacronismo, né? Quando você tenta explicar um acontecimento, um fato, uma sociedade histórica fora de seu contexto original. Fora isso, entra também aqui, né, no caso, voltando para a filosofia moderna, nós vamos ter também aqui o principal ponto associado à filosofia moderna, que nós dividimos essa modernidade em 3 períodos, para facilitar o seu estudo. Então, nós vamos ter o Renascimento, a primeira modernidade, que vai de René Descartes até Immanuel Kant, e logo depois nós teremos a segunda modernidade, que irá de Kant até o Nietzsche ou o Karl Marx também. Então, no final do século XIX, nós vamos ter ali 3 formas de reação à modernidade, à filosofia moderna,
que em grande parte ela era influenciada pelos valores do iluminismo também. Então, nós vamos ter a dialética marxista, a racionalidade científica e a crítica incisiva à razão. Esses três pilares servirão de oposição ao pensamento moderno da filosofia moderna, que, de certa forma, acabou sendo inspirada pelo iluminismo. E, por fim, nós temos a filosofia contemporânea. Essa filosofia contemporânea é a maneira de pensar racionalmente desenvolvida desde o final do século XVIII até o nosso período atual. Porém, um dos principais pontos de rupturas que nós temos aqui é a questão associada diretamente à Revolução Francesa. Por quê? A Revolução Francesa ela é um marco, né, que vai iniciar a Idade Contemporânea, porém, quando nós falamos, né, digamos assim, sobre a filosofia contemporânea, ou no qual, né, ela está inserida dentro da Idade Contemporânea, vale ressaltar que esse adjetivo contemporâneo, que sugere algo recente, nós temos que levar em conta que, na verdade, a filosofia contemporânea em si, ela vai se desenvolver na segunda metade do século XIX. Por quê? Porque nós temos ali alguns pensadores que vão ser considerados contemporâneos, né? Como, por exemplo, Kant, só que, todavia, o que vai acontecer? Nós temos que levar em conta que esse pensamento kantiano vai influenciar os filósofos que vierem depois dele, os pós-kantianos. E com isso, né, nós vamos ter várias escolas de pensamento dentro da filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea ela vai do século XVIII até o século atual que nós estamos, porém, esse termo filosofia contemporânea, dentro lá da área de estudo da filosofia, ele vai ganhar força, ele vai ganhar campo, ele vai ganhar a sua identidade a partir da segunda metade do século XIX. Então, dentro da filosofia contemporânea, nós temos a filosofia analítica, nós temos a fenomenologia, nós temos a hermenêutica filosófica, o existencialismo, o pragmatismo, a teoria crítica, o estruturalismo e o pós-estruturalismo. Então, dentro dessa questão, nós temos esses pontos, né, como principais escolas de pensamento do período contemporâneo. Ok. Bem, meus amigos e minhas amigas, por aqui finalizamos mais uma aula do nosso curso Filosofia em Mapas Mentais. Tudo de bom, fiquem com Deus e que a força esteja com você.